Imagine caminhar em uma sala onde todos os rostos dizem que você não pertence, onde todos os sussurros questionam seu valor e onde seu maior concorrente apenas sabotou você, e ainda assim você sai com um troféu em suas mãos? Este não é um roteiro de filme. Esta é uma história verdadeira e inspiradora sobre como uma garota de Nova Orleans atordoou toda a Ivy League, expôs um escândalo e reescreveu as regras de pertencimento em Yale. Fique por aqui até o fim, porque a maneira como ela virou as mesas contra todos é algo que você nunca esquecerá. E ei, antes de mergulharmos, se você ama histórias sobre resiliência, azarões e momentos que abalam o sistema, aperte o botão de inscrever-se e nos ajude a alcançar nossos primeiros 1000 assinantes. Seu apoio mantém essas histórias poderosas chegando semana após semana. Quem deixou você entrar aqui? A pergunta cortou pela sala como uma lâmina, pingando com sarcasmo e desprezo. A voz pertencia a Gregory Hawthorne III, o garoto dourado do convite nacional de debate de Yale. Alto, bem apessoado e vestido com um blazer azul marinho sob medida, ele era cada pedaço da criança pôster da Ivy League. Seu sorriso irônico se alargou enquanto ele olhava para a garota parada desajeitadamente no fundo do salão de palestras. Agora imagine isto. Uma competição nacional havia trazido os mais brilhantes jovens debatedores do país para a Universidade de Yale. Entre estudantes polidos de escolas particulares do Upper East Side, dos subúrbios de São Francisco e das escolas preparatórias de Boston, estava Maya Bellamy, de 17 anos, do 7º distrito de Nova Orleans. Seus tênis estavam arranhados, seu blazer era de segunda mão e seu sotaque era um lento e melodioso arrastar-se-o-lista que muitos na sala já haviam decidido zombar. Ela segurava seu caderno desgastado contra o peito, enquanto sussurros voavam como flechas pela sala. Ela está na lista? A admissão cometeu um erro? Eu pensei que este era um convite, não uma noite de microfone aberto. Maya ouviu toda a palavra, mas manteve seu olhar firme no palco da frente, onde a coordenadora do evento, professora Eleanor Grant, estava organizando a agenda dos palestrantes. A professora Grant, conhecida por suas críticas assassinas e seu comportamento famosamente impossível de impressionar, examinou a sala com indiferença praticada. Seus olhos brevemente pousaram na direção de Maya, pausando apenas o suficiente para registrar sua presença e talvez sua falta de linhagem. O primeiro dia era para quebrar o gelo e rodadas de aquecimento. Os estudantes se misturavam, formando grupos informais de prática, nomes eram trocados, currículos comparados como cicatrizes de batalhas de guerras há muito disputadas. Maya ficou sozinha, perto da janela, traçando as bordas desgastadas do seu diário de debate. Cada página estava preenchida com discursos manuscritos, técnicas de refutação e notas de madrugada que sua mãe havia ajudado a rascunhar após longos turnos na lanchonete. As palavras de sua mãe ecoavam na cabeça de Maya. Até agora. Você não precisa se vestir como eles, querida. Apenas os supere. De repente, a voz de Gregory explodiu novamente. Ei, professora, estamos aceitando voluntários da comunidade este ano? Ele sorriu, provocando risadas de seu círculo íntimo. Maya respirou fundo, combatendo o rubor que subia pelo seu pescoço. Antes que ela pudesse responder, a voz da professora Grant cortou através da risada. Isso é suficiente, Sr. Hawthorne. A sala ficou em silêncio. Algumas cabeças se viraram, sobrancelhas erguidas. Gregory fez uma reverência teatral, fingindo que estava sendo repreendido. Mas o dano já havia sido feito. O rosto de Maya queimou, mas sua coluna permaneceu reta. Mais tarde naquela tarde, no salão principal de palestras, a professora Grant começou a delinear o primeiro tópico de debate para a rodada eliminatória de amanhã. Resolvido, o papel do background socioeconômico nas admissões universitárias deve ser minimizado. A ironia não passou despercebida por Maya. Seu coração bateu enquanto ela rabiscava notas furiosamente. Cada palavra, cada argumento que vinha à mente parecia pessoal, porque ela não estava debatendo um tópico, ela estava debatendo o seu direito de estar naquela sala. Após a sessão, os estudantes se reuniram em grupos de estudo, mas ninguém convidou Maya. Ela encontrou um canto vazio na biblioteca, abriu seu laptop maltratado e começou a pesquisar decisões da Suprema Corte, estatísticas socioeconômicas, preconceitos históricos de admissões em Yale. Ela absorveu tudo. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de sua mãe. Mãe, você consegue, Maya. Faça-os ouvir. Ela sorriu fracamente, fechou a mensagem e voltou ao trabalho. Em algum lugar lá no fundo, uma determinação silenciosa se endureceu. A manhã da primeira rodada eliminatória chegou fria e cinzenta. O salão de debate de Yale, com seus altos arcos góticos e fileiras de bancos de mogno polido, parecia mais um tribunal do que uma sala de aula. Maya ficou na entrada lateral, espiando enquanto o público se acomodava em seus assentos. Estudantes, professores,
e até alguns jornalistas cobrindo o convite. O Árvore Brava com energia nervosa e competição finamente velada. Seu nome estava listado por último na lista de palestrantes, uma posição que ela conhecia muito bem, reservada para reflexões tardias e aqueles considerados indignos de atenção. Ela apertou seu rabo de cavalo, ajustou a gola de seu blazer de brechó e entrou. Gregory Hawthorne, é claro, estava programado em primeiro lugar. Ele tomou o palco como se o possuísse. Sua voz ecoou, sua dicção perfeita. Ele teceu estatísticas com anedotas pessoais, pontuando argumentos com pausas calculadas que atraíram acenos e aplausos leves do público. Quando Gregory terminou, os juízes rabiscaram notas com sorrisos mal escondidos atrás de suas canetas. Os próximos palestrantes seguiram, polidos e confiantes, falando com um tom praticado de estudantes que haviam passado anos no circuito nacional. Maya ouviu atentamente cada um, mentalmente anotando falhas, lacunas e suposições fracas. Mas a cada discurso que passava, um nó se apertava em seu estômago. Então chegou sua vez. Seu nome ecoou desajeitadamente pelo salão. Próximo a palestrante, Maya Bellamy, representando o Sudeste Regional de Nova Orleans. Um momento de silêncio desconfortável se seguiu. Maya se levantou devagar. Cada passo em direção ao pódio parecia mais pesado que o anterior. Ela passou por fileiras de estudantes, sussurrando uns nos ouvidos dos outros. Alguns sorriram, divertidos. Outros apenas olharam fixamente, esperando que ela desmoronasse. A professora Grant sentou na mesa dos juízes, olhos fixos, ilegíveis. Maya colocou seu caderno no pódio, seus dedos tremendo apenas um pouco. Ela ajustou o microfone, pigarreou e então começou. Sua linha de abertura foi suave, mas intencional. Antes de começar, gostaria de agradecer a Yale por este convite, mesmo que algumas pessoas nesta sala acreditem que eu não deveria estar aqui. Uma onda de suspiros e risadas estranhas foi imediata. Ela não pausou. Com clareza deliberada, ela lançou seu argumento. Ela não tinha os truques oratórios polidos que Gregory ostentava, mas tinha algo diferente: convicção crua. Ela falou de preconceito sistêmico, de comunidades como a dela, onde as escolas mal tinham ar-condicionado funcionando, quanto mais programas de debate. Ela citou decisões da Suprema Corte, referenciou estudos longitudinais sobre o impacto socioeconômico nos resultados educacionais e, sem aviso, mudou para a narrativa pessoal. Alguns de nós não nasceram com cartas de admissão legada esperando por nós, disse ela, fazendo contato visual com Gregory no meio da frase. Alguns de nós tivemos que ganhar cada convite, incluindo este. Não houve aplausos ainda, apenas um silêncio carregado, o tipo que exigia atenção quando ela chegou ao seu fechamento. Reduzir o impacto do background socioeconômico nas admissões não é sobre caridade, é sobre justiça, sobre potencial, e é sobre deixar claro que a próxima Maya Bellamy não terá que ficar aqui provando que merece um assento em uma mesa que já mereceu. Sua voz não vacilou uma vez enquanto ela desceu. A sala ficou em silêncio por uma respiração, mais longa que o necessário. Então, aplausos espalhados. Não muito pesados, mas reais. Gregory sorriu sarcasticamente enquanto ela passou por ele, resmungando sob sua bresta. Discurso bonitinho. Vamos ver se isso importa. Mas Maya não respondeu. Ela caminhou direto por ele, ombros para trás, cabeça alta, porque lá no fundo ela sabia que algo havia mudado. Mais tarde naquela tarde, as pontuações preliminares foram postadas no quadro de avisos fora do salão de debate. Maya se aproximou cautelosamente, seu coração batendo no peito. As classificações estavam ordenadamente tipadas, com os 16 primeiros nomes avançando para a próxima rodada. Cada nome parecia uma parede que ela precisava escalar. Ela examinou a lista. Seus olhos corriam freneticamente até pousarem no seu. Maya Bellamy, classificação 12, logo acima do corte. Um suspiro lento escapou dos lábios, alívio misturado com adrenalina. Ela não estava no topo, mas não estava eliminada. Ela havia sobrevivido ao primeiro massacre. Atrás dela, a voz inconfundível de Gregory soou. Bem, olham só, disse ele lentamente, parado com 2 de seus amigos do círculo de debate.
Milagres realmente acontecem. Maya não se virou. Ela sabia melhor. Enquanto caminhava, ela ouviu mais sussurros, por acaso. Quem é ela mesmo? Ela é de alguma escola pública na Louisiana. Eu acho que isso tem que ser uma escolha de diversidade. Não há como ela ter realmente pontuado acima de Alex ou Priya. O estômago de Maya se apertou, mas novamente ela continuou andando. Naquela noite, em seu pequeno quarto de dormitório, designado para participantes de fora do estado, ela espalhou suas notas de pesquisa pela cama. O tema para a próxima rodada acabara de ser enviado por e-mail. Resolvido. Políticas de ação afirmativa fazem mais mal do que bem. A ironia provou ser amarga. Eles iam fazê-la defender ou desafiar a própria política, que poderia ter sido a única razão pela qual ela conseguiu este convite. Ao menos aos olhos deles. Por alguns minutos, ela apenas olhou para a tela do notebook, somente envolvida com dúvidas. E se eles estivessem certos? E se eu estivesse ali apenas por causa de alguma caixa de seleção? E se meu próximo discurso fosse o último? O telefone dela vibrou. Mãe. Lembre-se, querida, você nunca precisou da permissão de ninguém para ser grande. Maya sorriu fracamente. Com determinação renovada, ela abriu uma duzena de abas de pesquisa ao mesmo tempo. Decisões da Suprema Corte sobre ação afirmativa, estudos longitudinais sobre o desempenho de estudantes subrepresentados e testemunhos pessoais de estudantes como ela. E então, ela foi um passo além. Ela começou a esquematizar argumentos para ambos os lados. Se eles quisessem armá-la, ela deixaria claro que conhecia todas as possíveis rotas de fuga. O dia seguinte, o salão de debate parecia ainda mais frio. Gregory estava novamente agendado antes dela. Ele tomou o chão com um sorriso presunçoso, entregando uma performance que misturava estatísticas cherry-picked com sarcasmo cuidadosamente velado. Devemos admitir estudantes baseados no mérito, ele declarou, em um ponto, virando-se brevemente na direção da sessão de Maya no público. Não em simpatia ou engenharia social. O público riu baixinho, educadamente. Os juízes sorriram, fazendo anotações. Quando o nome de Maya foi chamado, o ar estava espesso com expectativa e ceticismo. Ela se levantou, caminhou firmemente para o pódio e começou. Sua voz estava calma, mas inabalável. Esta conversa não é sobre baixar padrões, disse ela, fazendo contato visual com o público. É sobre reconhecer que o campo de jogo não tem estado nivelado por muito, muito tempo. Ela não parou por aí. Ela citou dados históricos sobre admissões legadas, a porcentagem do corpo estudantil de Yale que vinha de famílias no 1% superior de suporte de renda, as vantagens invisíveis assadas no sistema muito antes de os estudantes preencherem uma aplicação. E então ela pausou. Se vocês acreditam que apenas notas e pontuações de teste devem determinar o valor, ela continuou, então perguntem-se a si mesmos quantos de vocês sentados aqui hoje estariam aqui sem tutores particulares, escolas preparatórias de elite e pais que sabiam como jogar o sistema antes de vocês conseguirem soletrar SAT. A sala se mexeu desconfortavelmente. Algumas mandíbulas se apertaram. Alguns estudantes trocaram olhares. O sorriso confiante de Gregory começou a vacilar. Maya fechou com intensidade silenciosa. Nivelar o campo de jogo não é sobre dar a alguém um passe livre. É sobre garantir que a próxima geração de pensadores e líderes não se pareça exatamente com a anterior. Quando ela desceu, os aplausos vieram mais rápido desta vez. Mais altos, não muito pesados, mas inegáveis. Os olhos da professora Grant a seguiram enquanto ela retornava a seu assento. Pela primeira vez, havia algo diferente em seu olhar. Não indiferença. Reconhecimento. No dia seguinte, o nome de Maya apareceu no suporte das quartas de final. Ela havia subido mais alto do que qualquer um esperava. Classificação 7 agora. Gregory ainda sentado confortavelmente no número 1, mas desta vez algo parecia errado. A caminho do salão de jantar, Maya notou 2 estudantes do círculo de debate de Gregory se aproximando do quadro de boletins, rindo silenciosamente enquanto olhavam de relance para ela enquanto ela passou. Um murmurou sob sua respiração autossuficiente para ela ouvir. Vamos ver como ela lida com o tópico de amanhã. Seu estômago se contorceu.
Naquela noite, enquanto se preparava para as quartas de final, um e-mail apareceu em sua caixa de entrada. Assunto: atribuição de tópico revisada, urgente, do Comitê Administrativo de Debate Educacional. O e-mail parecia oficial o suficiente. Devido a conflitos de agendamento, seu tópico de debate foi alterado. Por favor, prepare-se para discutir a seguinte resolução. Resolvido. O sistema educacional americano recompensa conformidade sobre criatividade. A falha em cumprir resultará em desqualificação. Pânico surgiu. Ela rolou de volta através da agenda oficial anterior. Nada mencionava essa mudança. Nenhum dos outros competidores havia relatado quaisquer mudanças de tópico. Seus instintos gritavam que algo não estava certo, mas ela não tinha tempo para questionar isso. Com apenas 10 horas antes de sua rodada, ela empurrou de lado sua preparação anterior e começou de novo, pesquisando, escrevendo, ensaiando. Às 2 da manhã, seus olhos ardiam, mas seu discurso estava pronto. Ela adormeceu com seu laptop ainda aberto. Na manhã seguinte, caminhando para o salão de debate, ela segurou suas notas de discurso firmemente. Mas quando se aproximou da mesa de check-in, a professora Grant chamou seu nome. Senhorita Bellamy, onde você esteve? O tom da professora estava áspero, quase irritado. Maya pensou, confusa. Eu estive me preparando para a mudança de tópico, o e-mail disse. As sobrancelhas de Grant franziram enquanto ela examinava o endereço do remetente. Este não é nosso. Este é falso. O coração de Maya afundou. Suas mãos tremeram. Quem faria? Antes que ela pudesse terminar, Grant a cortou. Você deveria ter se preparado para o tópico atribuído. Resolvido, a tecnologia tem corroído a comunicação humana autêntica, e sua rodada começa em 5 minutos. O estômago de Maya despencou. Sem preparação, sem pesquisa, sem esboço. Gregory, parado por perto, pegou seu olhar. Seu sorriso irônico era inequívoco. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, falando silenciosamente através da sala. Ops! A garganta de Maya se apertou. Ela tinha 2 escolhas: sair ou subir. A voz da mãe dela subiu na sua memória, firme e inequívoca. Você não veio tão longe para desistir agora. Maya ficou de pé. Com mãos tremendo, mas determinadas, pegou um bloco de notas em branco e uma caneta, correu para um canto vazio e começou a rabiscar ideias em velocidade relâmpago. Tecnologia, comunicação, erosão da autenticidade. Ok, ela poderia trabalhar com isso. Quando seu nome foi chamado, ela caminhou para o pódio com o coração batendo tão alto que mal conseguia ouvir qualquer outra coisa. Por um momento, ela fechou os olhos, respirou fundo, então falou. Sua voz estava trêmula no começo, mas à medida que construía momentum, a clareza retornou. Ela falou da experiência própria sobre como as redes sociais haviam distorcido as amizades em casa, como o vício em telas substituía conversas reais em sua escola e como, mesmo aqui, os estudantes estavam mais interessados em photo-ops do que em diálogo autêntico. Não era o seu discurso mais bem pesquisado, mas era cru, real e, no final, era poderoso. Quando ela desceu, o sorriso de Gregory desapareceu um pouco. A professora Grant não aplaudiu, mas seu olhar permaneceu em Maya mais tempo do que já havia permanecido. De volta a seu quarto naquela noite, Maya olhou para o seu telefone. Nenhum novo e-mail. Nenhuma nova ameaça. Mas ela sabia que isso não havia terminado. Havia jogos sendo jogados, e ela tinha acabado de provar que também sabia jogar. Na manhã seguinte, Maya sentou nos degraus de pedra fora do salão de debate, bebendo café morno de um copo de máquina de venda automática. O ar de outono estava fresco, mas sua mente estava queimando com perguntas. Quem havia enviado aquele e-mail falso? E por que isso não foi oficialmente abordado? Seu telefone vibrou com uma notificação. Resultados das quartas de final postados. Ela caminhou rapidamente para o quadro de avisos, coração batendo. Maya Bellamy, classificação 5, avançando para as semifinais. Um pequeno suspiro escapou de seus lábios. Mesmo após a sabotagem, ela havia conseguido. Algumas cabeças se viraram para sua reação. Gregory estava por perto com seus amigos, mandíbula apertando quando ele viu seu nome na lista. Naquela tarde, enquanto revisava suas notas na biblioteca, uma sombra caiu sobre sua mesa. Maya olhou para cima. Professora Grant. Sem se sentar, Grant baixou a voz. Senhorita Bellamy,
Gostaria de falar com você em particular. Elas caminharam juntas para o pequeno escritório de Grant abaixo do salão. As paredes estavam forradas com troféus de debate e fotos emolduradas de campeões passados de Yale. Grant fez um gesto para ela se sentar. Revisei o e-mail que você recebeu. Foi falsificado. O remetente mascarou seu endereço para parecer uma conta oficial de Yale. Maya sentiu sua garganta apertar. Você sabe quem enviou? O olhar de Grant se estreitou. Ainda não, mas tornei a administração ciente. E, por enquanto, mantenha a cabeça baixa. Maya cerrou os punhos ligeiramente em seu colo. Eu não quero manter minha cabeça baixa, professora. Alguém tentou me sabotar. Grant se recostou, olhos ilegíveis. Admiro seu espírito, mas entenda que este lugar devora os imprudentes vivos. Houve uma longa pausa. Finalmente, a voz de Grant amoleceu apenas uma fração. Chegue às finais. Então conversaremos sobre isso. A reunião terminou. Naquela noite, Maya ficou acordada até tarde no saguão do dormitório, fones de ouvido bloqueando o mundo. O tópico das semifinais havia acabado de ser lançado. Resolvido. Movimentos sociais impulsionados pelo ativismo digital são menos eficazes que a organização tradicional de base. Perfeito. Este era o seu território. Seus dedos voaram pelo teclado puxando dados de estudos de caso sobre o Black Lives Matter, a Primavera Árabe, até os esforços de socorro ao furacão Katrina, em casa. Sua conexão pessoal com o assunto queimou através de cada observação que ela digitou. Mas, mesmo enquanto se preparava, ela não conseguia se livrar da sensação de que algo mais estava chegando. O dia das semifinais chegou. A adversária de Maya, Priya Shah, classificada em segundo de uma prestigiosa academia particular em Nova Jersey com um currículo de debate mais longo que a maior parte das aplicações universitárias, quando elas se enfrentaram no palco, Priya ofereceu um sorriso educado, mas não havia cordialidade por trás dele. O debate começou. Priya começou forte, pontos calculados, quedas estratégicas, transições polidas. Mas quando Maya pegou o microfone, ela virou a sala. Ela falou de experiência vivida, de assistir petições online se traduzirem em mudanças políticas do mundo real em sua vizinhança, de como o ativismo digital havia se tornado o único megafone para vozes marginalizadas. Sua voz vacilou uma vez quando mencionou a perda do seu tio durante os esforços de recuperação pós-Katrina, e como arrecadadores online haviam sido a única razão pela qual sua família conseguiu reconstruir. A sala ficou em silêncio naquele momento. No final, até Priya parecia abalada. Quando os juízes retornaram com sua decisão, o anúncio soou. A vencedora avançando para a rodada final, Maya Bellamy. Os aplausos foram espalhados, hesitantes, mas não importava. Ela havia conseguido. De um nome esquecido no fundo da lista para uma finalista em Yale. Mas quando Maya saiu do palco, professora Grant se aproximou silenciosamente, seu rosto ilegível. Esteja preparada, ela disse baixo. A próxima rodada não testará apenas sua habilidade. E logo atrás dela, Gregory Hawthorne estava encostado na parede, braços cruzados, olhos estreitando, porque na final seria Maya contra Gregory, e ambos sabiam que havia mais a jogo do que um troféu. A manhã da rodada final amanheceu mais fria que qualquer dia anterior. Nuvens cinzas pesadas pairavam baixo sobre o campus de Yale, como se o próprio céu entendesse o peso do que estava a vir. O auditório Sanders estava lotado. Professores, ex-alunos, estudantes, até uns repórteres regionais haviam aparecido para cobrir o evento. Câmeras alinhavam a parede de trás. O convite de debate de Yale não era geralmente tão alto perfil, mas a palavra havia se espalhado rapidamente na semana passada. A narrativa da garota da fazenda contra a realeza de Yale era boa demais para ignorar. Maya sentou nos bastidores, folheando seu caderno. Seu coração batia forte no peito, mas sua respiração permanecia uniforme. Anos de discursos de madrugada no espelho do quarto a prepararam para isso. Na sala, Gregory Hawthorne andava confiantemente. Seus amigos se agruparam ao seu redor como groupies, oferecendo high-fives e conversas de encorajamento de última hora. Maya capturou fragmentos de sua voz. Vitória fácil. Só preciso enterrá-la sob pressão de interrogatório. Ela vai rachar. Não tem como ela estar preparada para este nível.
Mas ela não recuou. Professora Grant se aproximou dela silenciosamente. Esteja prestes a pisar numa sala que não foi feita para você. Mas não se engane. Você mereceu cada segundo deste palco. Maya anodiu. O tópico do debate já estava exibido na tela principal. Resolvido. As instituições tradicionais permanecem os melhores guardiões da integridade acadêmica. A ironia era espessa. Maya quase sorriu. O auditório ficou em silêncio quando o moderador tomou o palco. Bem-vindos à rodada final do convite nacional de Yale. Representando a divisão de honras de Yale, Gregory Hawthorne III. Representando o Fórum Público Regional do Sudoeste, Maya Bellamy. Aplausos irromperam, mas Maya não podia notar que o lado de Gregory era mais alto. O moderador explicou as regras. Cada palestrante entregaria uma declaração de abertura, seguida de interrogatórios, refutações e argumentos de fechamento. Gregory foi primeiro e ele saiu balançando. Ele pintou uma imagem de Yale e outras instituições de elite como guardiões do conhecimento, tradições e justiça. Ele referenciou décadas de pesquisa acadêmica, pesquisa sobre confiança institucional, até citou um ex-secretário de Educação. A sua entrega estava sharp, carismática e gotejando de confiança. O público comeu tudo aquilo. Quando chegou a vez de Maya, ela deu um passo à frente lentamente. Suas palmas formigavam com adrenalina, mas sua voz estava firme. Senhoras e senhores, estamos aqui hoje para debater quem decide o que é considerado integridade acadêmica. Ela pausou, fazendo contato visual com os juízes, com o público, com o próprio Gregory. E eu estou aqui como prova viva de que às vezes as próprias instituições em que confiamos são as primeiras a silenciar vozes como a minha. Uma ondulação visível moveu-se pelo público. Ela não parou. Maya falou do e-mail falso de sabotagem, sem nomear nomes, mas deixando claro que o controle institucional do acesso não era só teórico, estava acontecendo aqui, bem agora. Ela referenciou exemplos históricos, como universidades uma vez baniram mulheres, depois pessoas de cor, depois qualquer um que não se encaixasse em um molde nulo do que qualificado parecia. Sua voz se elevou com convicção. Integridade não é apenas sobre preservar tradições. É sobre evoluir além daquelas que mantiveram pessoas de fora. O interrogatório seguiu. Gregory atacou agressivamente. Ele questionou suas estatísticas, a empurrou sobre definições, interrompeu seus pontos. Mas Maya permaneceu calma. Para cada estocada, ela contra-atacou com clareza. Você está mudando o argumento, Sr. Hawthorne, ela disse em um ponto, voz fria. Vamos voltar à resolução. A multidão se mexeu. Até alguns membros do corpo docente se inclinaram para frente, intrigados. Na fase de refutação, Maya desmontou o argumento central de Gregory. Se as instituições tradicionais fossem guardiãs perfeitas da integridade, eu não teria que lutar através de sabotagem apenas para estar aqui hoje. Suas palavras pairaram no ar. Pela primeira vez em todo o torneio, a fachada confiante de Gregory rachou. Seu sorriso desapareceu. Sua refutação veio apressada, defensiva. Quando o debate concluiu, o auditório sentou em silêncio carregado. Então, aplausos. Desta vez, não foram espalhados. Foram reais, completos, altos. Maya recuou do pódio, respiração tremendo. Gregory olhou para o chão, mandíbula apertada, recusando-se a olhar para ela. A professora Grant, parada perto da mesa dos juízes, deu a Maya o mais leve aceno. Mas a decisão final ainda não havia sido anunciada. Ambos os debatedores foram escoltados para os bastidores para aguardar os resultados. Enquanto Maya sentou no corredor fora, olhando para seus tênis desgastados, um pensamento se repetiu em sua mente. Ganhando ou perdendo, eu os fiz ouvir. Maya sentou no banco frio fora do auditório, mãos tremendo apesar de seus melhores esforços para se manter composta. Os minutos se arrastaram. Do corredor, ela podia ouvir fracamente as vozes abafadas dos juízes deliberando atrás de portas fechadas. Risadas irromperam brevemente, depois silêncio, depois mais murmúrios. Seu estômago se agitou. Gregory andava alguns metros adiante, braços cruzados, olhos escuros, com frustração. Sua arrogância convencida anterior estava perdida, substituída por uma tensão nervosa que ele não conseguia esconder.
Maya olhou de relance para ele, mas ele não encontrou seu olhar. Finalmente, a porta se abriu. A professora Grant saiu, seu rosto cuidadosamente neutro. Os resultados serão anunciados em 5 minutos, ela disse, movendo ambos os estudantes de volta para dentro. O coração de Maya bateu no peito, enquanto ela reentrava no Sanders Auditorium. A multidão estava zumbindo agora. Telefones estavam fora, estudantes sussurravam previsões uns aos outros. Os amigos de Gregory sentavam na primeira fila, vestindo suéteres azuis idênticos de Yale. A seção de Maya estava quase vazia, exceto por alguns competidores de fora do estado com quem ela havia se amizado e uma única equipe de câmera de uma estação de notícias local. O moderador tomou o palco, segurando um envelope selado. Maya prendeu a respiração. Após muita deliberação, o moderador começou. Os juízes chegaram a uma decisão. Ele abriu o envelope lentamente, com pausa dramática. A vencedora do convite nacional de Yale 2025 é... Maya Bellamy. A sala congelou por um segundo que parou o coração. Maya perguntou se havia ouvido errado. Então os aplausos irromperam. Não apenas palmas educadas e obrigatórias, mas aplausos reais e genuínos de partes da sala que ela não havia esperado. Alguns estudantes ficaram de pé, outros simplesmente olharam em descrença. O rosto de Gregory ficou pálido. Ele não esperou pelas felicitações oficiais. Sem uma palavra, ele pegou sua bolsa e saiu pela saída lateral. Maya ficou imóvel, chocada demais para se mover. A professora Grant se aproximou, estendendo sua mão. Ela apertou, seus dedos tremendo. Bem feito, Grant disse, voz baixa, mas sincera. Você não apenas ganhou um debate, você provou que pertence aqui. Enquanto câmeras brilharam e pessoas surgiram para apertar sua mão, o telefone de Maya vibrou. Uma mensagem de sua mãe. Mãe, disse querida, você nunca precisou da permissão deles para brilhar. Maya quiscou para conter lágrimas repentinas. Ela respirou fundo, ergueu o queixo e sorriu pela primeira vez em dias. Largo, desprotegido e cheio de algo que estava ausente. Orgulho. Mais tarde, naquela noite, Maya sentou sozinha nos degraus fora do salão, o ar fresco da noite envolvendo-a como um amigo familiar. Uma sombra se aproximou. Professora Grant, pensei que gostaria de saber. Grant disse silenciosa, sentando-se ao seu lado. A administração descobriu quem enviou aquele e-mail falso. A respiração de Maya parou. Quem? Os lábios de Grant se curvaram em algo entre satisfação e arrependimento. Gregory Hawthorne. A evidência era inegável. O estômago de Maya capotou. Ele está enfrentando revisão disciplinar, Grant terminou. Nada público ainda, e aí eu protejo os seus. Mas fora do registro, suas chances em futuras competições nacionais, perdidas. Maya exalou lentamente. Eu não queria que terminasse assim, ela sussurrou. Grant acenou. Eu sei, mas você lidou com isso com mais graça que a maioria dos adultos. Elas sentaram ali em silêncio por mais um momento, olhando para as luzes distantes do campus. A batalha tinha terminado, mas Maya sabia que sua jornada real estava apenas começando, porque pela primeira vez, Yale respeitaria seu nome. E pela primeira vez, a garota de Nova Orleans não estava apenas lutando para ser ouvida. Ela estava aqui para ficar. Semanas depois, de volta em Nova Orleans, Maya sentou na varanda frontal, bebendo chá doce enquanto o sol se punha sobre o vecindário. Sua mãe saiu, segurando um envelope com o timbre de Yale. Maya o abriu cuidadosamente. Dentro, um convite oficial para se juntar ao programa pré-universitário de verão de Yale. Bolsa completa, com uma nota pessoal da própria professora Grant. Mal posso esperar para ver até onde você vai. Maya sorriu. Seu coração cheio. De ser questionada a ser bem-vinda, de lutar por uma voz, a ficar como prova de que vozes como a sua podiam mudar salas, desafiar sistemas e quebrar os tetos que outros fingiam que não existiam. E, querido amigo, se esta história te moveu, mesmo que um pouco, se você acredita que talento, resiliência e coração podem vir de qualquer lugar, por favor, dê um like neste vídeo.
Deixe um comentário abaixo. Nos diga de onde você está assistindo. E não se esqueça de apertar o botão de inscrever-se para ajudar esse canal a alcançar 1000 inscritos. Porque com seu apoio, continuaremos trazendo mais histórias verdadeiras e inspiradoras como esta. Histórias que provam que, às vezes, não é aonde você começa, é quão alto você termina.